Então, pessoal, a gente vai continuar falando sobre probabilidade estatística, né? Nós já vimos que a análise exploratória é um conjunto de ações que são tomadas no sentido de coletar os dados que vão ser utilizados futuramente em alguma análise estatística. Nós também já vimos o conceito de população, e só lembrando que a população é o conjunto de todos os indivíduos e que a amostra é uma parte representativa ou significativa da população, né? E nós vimos que os dados brutos são as características, né, dessa amostra, né? Então, vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa para uma academia, né, que vai abrir em um determinado bairro, e aí eu fui lá no bairro, vi qual era a população do bairro, selecionei uma amostra significativa dessa população e estou preocupado em medir o índice de massa corporal da minha amostra, né? Então, como vão ser os meus dados brutos? Eu selecionei lá os indivíduos de 1, 2, 3, 4 aqui, até quantos sejam necessários, né? A gente pode ver aqui os indivíduos de vamos supor que o meu bairro tenha 10 mil pessoas, eu selecionei umas 200 pessoas e vou pegar o peso, a altura e a idade dessas pessoas. Simplificadamente, eu organizo esses dados numa tabela, só perguntando e preenchendo. Então eu não faço nenhuma organização, eu não ordeno, eu não separo. E esses dados organizados na tabela, né, são o que nós chamamos de dados brutos, ou seja, na análise exploratória, depois de identificar uma população, depois de selecionar uma amostra, eu vou indagar dessa amostra algumas informações que eu quero saber da amostra. Nesse caso, as informações que eu pesquisei foram sexo, peso, altura e idade. Eu pesquisei 4 informações da minha amostra. Ao preencher, né, todas essas informações selecionadas em uma tabela, eu tenho minha tabela de dados brutos. Esses dados são chamados de brutos porque não tem nenhum tratamento estatístico sobre eles. Nem sequer eu ordeno esses dados, eu apenas faço a coletânea dos dados, eu apenas aplico os questionários, faço a investigação, eu apenas obtenho as informações e coloco ela numa tabela. É importante ver que na tabela de dados brutos os indivíduos estão organizados em linhas e o que eu quero saber dos indivíduos está organizado em colunas. E é interessante que o que eu quero saber dos indivíduos, que eu organizei em colunas, recebe o nome de variáveis. Então, o sexo é uma variável, o peso é uma variável, a altura é uma variável, a idade é uma variável. É uma variável de quem? Do indivíduo, uma variável dos indivíduos. Ok? Né? Então, as variáveis é o que nós vamos estudar agora. Né? Nós vamos estudar as variáveis. Vamos ver que essas variáveis têm tipos de variáveis, né? E essas variáveis nós nos interessaremos primeiramente em distingui-la em variáveis qualitativas, né? Nós vemos aqui variáveis qualitativas e depois as variáveis quantitativas. Antes de mais nada, né? Vamos relembrar o que é variável, né? Lá nos dados brutos, variáveis são as
características do indivíduo. Peso, altura, idade, né? Então as variáveis são características do indivíduo. Agora, se essas características representam uma qualidade, se essas características representam uma qualidade, né, a gente vai dizer que a variável é qualitativa. Quando essa característica representar uma quantidade, a gente vai dizer que é uma variável quantitativa, né? Que é uma variável quantitativa. Então, a gente tem as variáveis, né? Nós temos as variáveis, a gente vê aqui. As variáveis elas se dividem em dois tipos. As qualitativas e as quantitativas. Então a gente, quando quer um, quando quer outro, né? Então a gente viu que quando representa uma qualidade, tipo sexo, raça, classe econômica, time, é uma variável qualitativa. Quando representa uma quantidade, como idade, renda, altura, peso, ela representa uma variável quantitativa. Uma dica para a gente não confundir jamais é o seguinte: tudo que eu puder somar para achar uma média, somar e dividir por uma quantidade, é quantitativo. Por exemplo, eu tenho 10 indivíduos, existem 10 idades, eu somo as 10 idades, divido por 10, tem uma idade média, né? Ou tem uma média de idade, melhor dizendo, né? Idade média para a história. Mas nós temos aqui renda, por exemplo. Eu somo a renda dos indivíduos, tem o somatório da renda dividido pela quantidade de indivíduos, eu vou ter uma renda média, então uma média de renda. Isso significa então que é uma variável quantitativa. Vamos ver outro, peso. Eu posso somar, o primeiro indivíduo tem 100 quilos, o segundo indivíduo tem 100 quilos, o terceiro indivíduo tem 100 quilos, tem 300 quilos, né? Eu vou ter 300 quilos dividido por 3, a média vai ser 100. A mesma coisa seria se um indivíduo tivesse 110, 90 e 100. Então ia dar 300, né? Dividido por 3 novamente, então a média seria 100. Então tudo que eu puder somar e dividir para achar uma média, um valor médio, é variável quantitativa. Tudo que eu puder somar, né? Tudo que eu puder somar para achar uma média é uma variável quantitativa. Então tem exemplos aqui de idade, peso, renda, né? Então somei, né? Eu somei, fiz aqui a soma da variável. Eu faço a soma da variável e divido pela soma dos indivíduos, eu vou ter uma média, né? Então, se eu tiver uma média, se eu puder fazer uma média com essa variável, ela é quantitativa. Veja, por exemplo, com sexo não funciona. Eu somo 2 masculinos com 3 femininos, qual que é a média? Não tem média, né? Eu vou somar Flamengo com Vasco, com Vila Nova, qual que é a média? Não tem média. Então, essas variáveis que eu não posso fazer média são as variáveis qualitativas. E as que eu posso fazer média são as quantitativas. Então, é importante a gente saber fazer essa diferença, porque existem alguns tratamentos estatísticos iniciais que fazem mais sentido ou são mais adequados para as variáveis qualitativas, enquanto que tem outros tratamentos que fazem mais sentido para as variáveis quantitativas, ok? Então vamos ficando por aqui e no próximo vídeo a gente continua.